Bom, pessoal, o nosso livro escolhido para esse Clube do Livro é 1984. Em 1984, após uma guerra global, semelhante à Segunda Grande Guerra, porém, com mais bombas atômicas, né, dá para piorar, o mundo foi dividido em 3 continentes, a Lestásia, Eurásia, Oceânia, onde fica a cidade de Londres. Essa última é comandada pelo líder, o Grande Irmão, que é a figura máxima de poder e de controle, que eles chamam no livro de o olho que tudo vê. E aí, antes de começar, queria então cumprimentar a nossa plateia virtual, que na verdade são os nossos colegas, aí, o pessoal que já é parte do nosso Clube do Livro. Então, boa tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos nesse encontro mais do que especial. Estou muito feliz da gente estar aqui hoje, muito feliz de vê-los aqui e na oportunidade de termos o Clube do Livro dentro da feira, que é sempre muito legal. Então, começo com a minha pergunta de sempre, né? Quero saber aí o que vocês acharam, como foi essa leitura para vocês, como foi, então, talvez para algumas pessoas, acredito que tenha sido até uma releitura. Então, como foi essa experiência de vocês com 1984? Aqui a gente tem hoje uma dinâmica que vocês podem levantar a mão, que aí o pessoal vai, então, abrir o microfone para que vocês possam falar. E aí, enquanto vocês estão pensando, eu vou só fazer algo que eu sempre faço no começo dos nossos encontros, né? Que é, então, um pequeno panorama do livro e do autor. O George Orwell, na verdade, é o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Ele nasceu na Índia, mas foi, então, morar na Inglaterra muito jovem. Em 1903, ele nasceu, mas em cerca de 1904, 1905, ele já foi, então, para a Inglaterra. Ele faleceu muito jovem, apenas aos 46 anos, e era um grande crítico do stalinismo e do socialismo soviético. A gente vê essa crítica muito presente no livro Revolução dos Bichos. E aqui, o 1984 é uma obra que foi publicada em 1949. Foi a última obra do George Orwell. Ela é toda escrita em terceira pessoa, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E é interessante porque a gente tem aí parte da crítica, né, toda dele com as suas ideologias e tudo mais, mas a gente tem não só a esses regimes, né, mas a gente tem também uma crítica ao capitalismo, muitas coisas, mas vamos discutindo. Queria saber, então, se alguém quer comentar como que foi essa experiência. Para mim, na verdade, o 1984 foi uma releitura. Eu já tinha lido esse livro há uns, acho que cerca de 6 ou 7 anos atrás, e ele continua muito impactante. É um livro que eu acho que, apesar de ser publicado em 1949, continua muito, muito, muito atual para a gente. Olha o André aí. Oi, André, boa tarde. André, o seu microfone está mudo para a gente. Está me ouvindo agora? Sim. Agora, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu vou falar rápido, porque eu sempre tenho a experiência da leitura do 1984. Eu vou dar a minha primeiro, porque eu sou, se não for o mais velho, sou um dos mais velhos. E tive uma experiência, talvez vocês não tiveram, que foi de ler 1984 antes de 1984. A primeira vez que eu li 1984 foi em 1975, eu tinha 14 anos. O governo, nessa época, era o governo Geisel, e a gente estava ali começando a se interessar por política. A América Latina tinha ditaduras em todos os países. Aqui na Argentina tinha o Videla, Pinochet no Chile, Stroessner no Paraguai. E a gente, descobrindo ali a política, a gente eu li esse livro, e o que mais me marcou foi a terceira parte, que é a cena da tortura do Will Smith, que ficou muito marcado, porque na época se falava muito. 75 foi o ano em que morreu o Vladimir Herzog, no ano anterior tinha morrido Frei Tito, na França, suicidou porque foi torturado. Então foi uma experiência de leitura que na época me marcou muito, porque não era um Estado totalitário, mas eram estados fortes, né, de suspensão, estados policialescos. Em 80 tem a bomba na OAB, eu já trabalhava no centro da cidade, a minha primeira função foi, eu era desenhista, e a bomba na OAB mata aquela secretária. Em 81 teve a bomba do Rio Centro, então a gente leu isso muito. Em 75 eu li isso muito como um documento muito político. Quando chegou 1984,
todo mundo que não tinha lido o livro foi reler, eu também fui reler. 1984 foi um ano completamente diferente. Foi uma festa no mundo, eu me lembro disso, porque se comemorou, todo mundo discutia o que o Orwell acertou, o que ele não acertou. E 84, para nós aqui no Brasil, era completamente diferente, já era abertura política, os exilados estavam voltando desde 79, havia muita euforia, muito filme sendo liberado, cinematecas passando filmes proibidos, e a leitura de 1984, para mim, ficou muito marcada por os comentários que foram feitos de que 1984 era um livro que tratava, na verdade, de 1948, que até o comentário do Anthony Burgess, da Laranja Mecânica, fala sobre isso. Ele tem essa opinião, foi um livro que, na verdade, descreve muito uma certa Inglaterra pós-guerra, uma Europa devastada, a experiência do totalitarismo, tanto stalinista quanto do nazista. 84, lido em 84, ficou muito como essa experiência mais ou menos datada. Até porque a nossa sensação no Brasil era muito eufórica, pelo menos da minha percepção, da minha geração, por causa dos movimentos que estavam vindo. Foi o ano que começou em 83, 84, das diretas já. Então havia toda uma euforia política que mais ou menos fugia um pouco desse espírito mais policialesco do livro. Em 84 foi feito o filme do Robert Redgrave, que marcou muito isso, com o John Hurt, que o John Hurt é aquela cara inglesa dele, então marcou muito essa atmosfera, muito de um livro que tinha seu recado e tal, e ficou nisso. O que mudou toda a percepção, e eu acho que a partir daí que muitos de vocês que são mais jovens dinheiro, que vai mudar muito essa percepção, é advento da internet. Com a internet, eu fui reler o livro porque meus filhos cresceram e foram ler também, eu fui reler também em 2000 e pouco aqui, e reli agora, quer dizer, já é a minha quarta leitura do 1984. A partir dos anos 2000, a internet entra no Brasil. Você tem em 2002 o Big Brother, que é aquela franquia que começa a voltar ao esse nome que foi famoso por causa do livro, do Olho que Tudo Vê. Você tem o 11 de setembro, em que os Estados Unidos promulga o Patriot Act, com as suspensões dos direitos, muitos dos direitos das pessoas. Você depois tem aquele momento do Snowden, você tem o momento do Wikileaks, daquelas notícias que todo mundo se espionava, os Estados Unidos espionavam todo mundo. Então, o 1984, nessa época, parecia que chegou não pela forma do regime totalitário, mas pela forma da sociedade de supervigilância. Uma sociedade de supervigilância que estava se dando ali porque ficou possível por causa da internet, dos smartphones, etc. e tal. Piorou tudo depois com o Trump, que o Trump foi o advento daquela pós-verdade, da verdade factual, e aí essa leitura mais pós isso tudo, internet, Trump, talvez seja a leitura que vocês tenham mais visto. Mas a minha leitura geracional é uma leitura assim, pontuada por muitas diferenças na recepção da obra. É mais ou menos isso. Diferentes momentos, né, André? Que legal isso, muito interessante. É interessante também que quando a gente pensa nesse livro, ele foi publicado em 1949, mas ele foi publicado pensando num futuro, né, uma distopia, pensando num futuro, mas um futuro próximo, né? Não é uma coisa que a gente vê como um futuro distante. O que acontece em 1984 está ali, foi o que o André falou, muito ligado e muito próximo a esse período de guerras, né? Então a gente não tem aquele livro distópico que vai acontecer ali, como por exemplo, Admirável Mundo Novo, em que a gente está ali há anos, né? A gente está ali há mais de, talvez até séculos de distância. Então é interessante essa proximidade, que eu acho que é isso que também deixa tudo mais potencializado nessa história. Mais alguém? Nossa, gente, eu estou adorando vê-los todos com câmera aberta, a carinha de todo mundo hoje. Muito legal. Quem quiser falar é só... Ah lá, o Eduardo. Acho que o Eduardo fez um alôzinho ali. Deixa eu ver. Nós não estamos te ouvindo ainda, Eduardo. Só um minutinho. Legal. Pronto. Agora foi. Acho que agora sim, né? Sim. Bom, então, mais uma vez, agradecer a Gabriela pela curadoria e pelo estímulo, né, a leituras diferentes, desafiadoras, né? Essa acho que é a diferença entre gostar da leitura, né, como acho que todos aqui, e ser desafiado no clube, né, a trazer
uma interpretação, um ponto de vista sobre uma leitura recomendada e que a gente sabe que vai ter um rico debate, né, como nós estamos tendo meses seguidos. Esse trabalho também, eu era secundarista, né, era do ensino médio em 1984 e foi aquela coisa, né, os cadernos culturais, falaram, olha, está na hora de voltar a ler o 1984, vamos ler o 1984, e eu acho que a interpretação do André foi muito boa, né? Como um secundarista que estava esperando, né, votar para presidente naquele ano, né? Acho que a lei chamava Dante Oliveira, aquela coisa. Eu falei, olha, eu acho que isso não faz muito sentido. Eu acredito que, de alguma forma, naquela época eu burlei a recomendação da leitura e dessa vez eu venci, né, as páginas e fiquei muito admirado com o trabalho, né, com a originalidade da contextualização, com as reflexões que são feitas, né, em relação a regimes, a instituições fortes anteriores à imposta aqui na história pelo Grande Irmão. E achei curioso um aspecto, né, que como uma obra de arte, né, muitos desses autores ingleses do começo do século XX, eles escrevem para entreter o autor, né? A gente tem aquelas obras anteriores que cultuam a língua, que fazem a apreciação da natureza, né? Que tem outros objetivos, mas essa não, né? É um livro que segura a gente, que, né, uma história que entretém, e nisso eu acredito que até, né, uma certa estratégia, né? Primeiro parte aquela contextualização, né? A segunda, um romance adulto, né? Uma história de um encontro, e a terceira um pouco desse que o André contou, né? O desafio do indivíduo diante da imposição do sistema. E um aspecto só curioso, né? Como alguma dessas coisas que agora você comentou, né? Ele foi escrito em 49, e a gente fica com algumas coisas assim que ficam parecendo meio antiguinhas, assim, né? As ferramentas do sistema de vigilância, coisa toda, ele fala assim, puxa, ele previu, imaginou, né? Propôs tantas coisas e algumas coisas parece que ficaram meio antigas, né? Como quando a gente vê aquelas séries futuristas dos anos 60 ou sei lá, uma obra de arte renascentista, né, em que algumas coisas, puxa, tem algumas coisas que ficaram meio antiguinhas, mas de forma nenhuma tira, né, o valor da reflexão filosófica, política e do entretenimento, que eu achei fantástico, uma prazerosa leitura. É interessante, né? A gente tem essa questão da teletela, né? Que vigia. Então, ela fica mesmo com essa... A gente tem essa impressão de que é algo meio retrô e, ao mesmo tempo tecnológico, né? Então, ele faz esse papel. Mas o que eu acho que é bastante interessante nesse livro é que a gente não tem muitas tecnologias além da teletela, né? Quando a gente fala sobre o 1984, a gente tem mais controles políticos, né? Então, é tudo meio que sussurrado ali, né, nesse controle, e a tecnologia ela não é tão presente além da teletela, como ela é, por exemplo, em Admirável Mundo Novo, que é um livro que é super tecnológico, né? Eu estou comparando porque a gente tem aí como uma tríade, que é muito importante na literatura, que é o 1984, o Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit 451, que são 3 livros que marcaram época nessas questões de distopias e distopias que envolvem conteúdos políticos. Mas vou chamar aqui a Bárbara, que eu tinha visto que tinha levantado a mão também. Oi, Bárbara. Oi, tudo bom? Bem. Então, assim, eu achei super interessante o que o André falou, assim, né, essa perspectiva, porque a minha perspectiva foi bem de... foi a primeira vez que eu li o livro, porque na época que eu tive a oportunidade de ler, a gente tinha a opção de ler o 1984, Admirável Mundo Novo e a Revolução dos Bichos, e aí eu escolhi o menor, que era a Revolução dos Bichos, né? Então, e eu li nesse ano, e para mim a leitura ela foi realmente baseada no que a gente está vivenciando agora, né? Então eu li ela há uns 2 meses atrás, e
o que me assustou bastante foi justamente esse controle, o controle do pensamento, que é uma coisa que a gente está vendo, né? Ou, assim, mudança da linguagem, essa movimentação, assim, para... Tem uma motivação, né, política real e verdadeira, por exemplo, de movimentos políticos para a proteção de minorias, de fazer uma modificação, ou na verdade, assim, de tentar ver, expor o que aconteceu no passado, né? Mas, da mesma forma, às vezes, vai um pouco além dessa tentativa que me pareceu muito similar àquilo de reescrever o passado, né? Ou de limpar o passado, e essa tendência, até mesmo da esquerda hoje em dia, né, de censurar algumas coisas. Então, isso eu achei assim, muito similar a algumas coisas que a gente tem visto assim, nos movimentos, coisas que acontecem na internet, essa política de cancelamento das pessoas, e que me pareceu assim, que realmente tem a ver com o que ele falava, né? Agora tem coisas que a gente não pode nem pensar mais, né? E daí que são pensamentos incorretos, então tu não pode ter esses pensamentos, né? Porque tu está errado, porque é assim, então me pareceu assim que apesar de estar descrevendo um governo, né, totalitário ali, que esse governo totalitário ele pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer ativismo, de qualquer parte, né? De qualquer lado, vamos dizer, da política, tanto de direita quanto de esquerda. Então, eu achei muito interessante, assim, essa parte da tecnologia realmente não me incomodou, porque eu já tinha uma expectativa de que eu achava que não seria um livro futurista, assim, né? E eu nunca tinha ouvido falar dessa parte, assim, que a tecnologia, e realmente as coisas assim que eu achei, como bibliotecária também, né? Tem tudo aquilo, daquela censura, da destruição, do reescrever tudo, do recontar as histórias. Então, tu não sabe o que é verdade, de onde saiu nada, não tem história. O que é história, né? Então, nossa, eu fiquei impressionada com o livro. Realmente me marcou bastante, assim. E a partir dali, dessa leitura, muitas coisas assim que eu começo, meu Deus, mas será que a pessoa não leu 1984? Porque eu percebo assim, eu acho que é bem assustador realmente, assim, não vou dizer nem da parte política brasileira, que me parece uma análise muito superficial a gente comparar assim, né, vamos dizer, né, porque sabemos que está acontecendo politicamente, mas assim, tem outras coisas acontecendo que também são muito bem representadas no livro, e que o perigo que tem da gente fazer essas modificações, né? Uma coisa que sobre a linguagem neutra, por exemplo, né? Que hoje em dia tem todo esse movimento para a linguagem neutra, e daí tu fica pensando, gente, o que é que a gente está tentando fazer aqui, né? O politicamente correto levado ao absurdo do extremo, né? Mas a gente está vendo essa tendência, né? Do politicamente correto tá chegando num ponto que é quase o newspeak, né? Que é a nova língua, né? Que é em português. Então, foi ótimo fazer essa leitura nesse momento, assim, para mim foi só essa experiência, mas eu achei muito interessante o que o André falou, justamente porque colocou em perspectiva, né, como esse livro provavelmente vai sobreviver ainda no futuro, né, porque ele consegue se adequar às realidades, porque representa muito um comportamento humano, né, e tendências, naquela parte ali que é bem chata de ler até, mas que é quando ele acha aquele livro, né, aquele livro... aquilo ali é impressionante, né? É uma análise de como funcionam as economias globais, o mundo político global, e é isso. E extremamente pessimista também, né? Porque ele não te dá nenhuma esperança no final do livro ali. A gente não sai feliz dali. Eu acho que esse livro, ele vem sobrevivendo bem, né? E é um pouco do que a Bárbara disse mesmo. Quando a gente coloca ele em perspectiva e quando a gente traz ele, né, coloca nos diversos momentos, desde a sua publicação até agora, ele continua fazendo sentido, né? E acho que isso é uma das grandes belezas, né, nessa obra. Eu tenho aqui, para mim, assim, que é algo que eu vou trazer para a gente conversar também, que esse livro ele tem alguns pilares, né? Então, quando a gente pensa sobre 1984,
Eu acredito que nós estamos pensando sobre relações humanas, né? Que é algo que é frequentemente discutido, e a falta das relações humanas, a privacidade, né, e a necessidade da privacidade e a individualidade, né, o poder de você poder estar sozinho, né? O poder de você andar sozinho, o poder de você fazer algo sozinho, que ali é totalmente condenado, né? Nesse universo de 1984. Então, acho que ele tem essas discussões, e a gente vai cair nas discussões de linguagem, nas discussões de pensamento, nas discussões de controle, mas eu acho que talvez a partir desses três. Mas fiquem muito à vontade para completarem ou até mesmo não concordarem comigo. Tem mais alguém para dar uma opinião inicial, que quer falar alguma coisa? Ninguém? O pessoal está quietinho ainda, o pessoal está envergonhado, né? A gente está aqui no Teatro Pedro II, o pessoal ainda está meio frio ainda. Mas então, eu vou esquentando aqui e a gente vai continuando. Eu acho que, assim, para além do que a gente fala em 1984 dos governos totalitários, e para além dessa primeira camada que é muito... Quando a gente começa, é a primeira que nos atinge, né? Essa questão do governo totalitário, a questão do Big Brother. Isso é um primeiro impacto nesse livro. Mas eu acho que, para mim, o que fica... E nessa segunda leitura, foi o que me deixou mais impactada, é a questão do controle do pensamento através da linguagem. Eu acho que isso é algo que, às vezes, a gente acaba não discutindo tanto no 1984, porque a gente fica muito nas questões, né, do grande irmão, dos partidos, do partido, né, nesse caso. Mas essa questão da nova língua, né, nova fala, e desse controle de pensamento, ela é uma questão que eu acho que é incrível nesse livro, né? Chegar com a linguagem em tal ponto em que a gente não consiga mais se manifestar. Aqui no livro, ele fala que a gente não conseguiria pensar sobre, né? Então, o poder da linguagem, ele chega num ponto, e a restrição chega em tal ponto que nós não vamos conseguir sequer ter pensamentos que vão contra aqui o grande irmão. Eu não sei se a gente não conseguiria ter os pensamentos. Eu acho que controlar o pensamento é algo um pouco difícil, mas eu acho que controlar a forma como nós nos manifestamos, isso sim, né, talvez seja possível. Não sei se alguém quer falar um pouquinho sobre isso, comentar essa questão da linguagem. Ó, o André ali, a Mari também. Deixa a Mari falar, então, porque eu ia falar porque ninguém fala, né? Você sabe, né? Eu falo. Deixa a Mari, sou cavaleira, Mari, por favor, fale. Obrigada, né? Tá me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Boa tarde. Essa questão do controle da linguagem como controle do pensamento da pessoa é muito interessante. A gente realmente acaba não discutindo muito, porque 1934, apesar de ser um livro curtinho, tem muita coisa a ser discutida, muita coisa mais óbvia, que às vezes acaba mais... Em prioridade da nossa realidade, a gente não pensa nisso. Mas quando chegou nessa parte deles reformular a língua para fazer impossível a pessoa pensar em ir contra o governo, eu lembrei de um TED Talk que eu vi umas semanas atrás, que a pessoa estava falando justamente sobre a limitação da linguagem no pensamento da pessoa. Em algumas línguas que você não tem distinção de nomes para as cores, a pessoa simplesmente não enxerga essa cor. Não seria tão absurdo você ter uma linguagem que impedisse a pessoa de pensar contra o governo, de ver a realidade de uma forma diferente. E até interessante no que a Bárbara comentou sobre a linguagem neutra, que é algo que eu não tenho a menor capacidade para discutir propriamente sobre, mas é um ponto interessante a ser pensado, se nós temos pessoas não binárias na sociedade, a nossa língua ela é totalmente masculina e feminina, como é que isso se encaixa? Nós temos linguagens que têm pronomes neutros. Como é que a gente traduz isso? Como é que a gente usa isso para pensar a nossa realidade um ao outro? E nos pilares que você tinha comentado, Gabi, sobre a conexão humana do livro, acho que a fala, assim, a linha mais impactante do livro para mim foi quando eu estava naquela parte da tortura. E ele só pensa que não importa se o O'Brien era um amigo ou se era um inimigo, ele é uma pessoa com quem ele podia conversar. E, no fundo, ele não só queria, a pessoa não realmente queria ser amada, ele queria ser compreendido. E ele não teria como ele ser compreendido naquela sociedade, ele não tinha como se expressar, nem por pensamento.
Acho que isso é uma questão muito interessante da história. E é interessante também que lá no finalzinho a gente tem esse diálogo final, né, que é do Smith com o O'Brien, que ele vai falar, né, você já sabia, né, você já sabia que eu era um inimigo. E ele vai responder que sim, ele sabia, né, ele foi lá de livre e espontânea vontade, ele falou sobre todas as ideias que ele tinha, né, as questões de conspiração. Ele trouxe tudo isso para uma pessoa que ele sabia que era um inimigo, mas que ele estava fazendo isso pela necessidade de conversar, né, de poder se expressar. Mas vou chamar o André, então. Tem os aspectos, tudo que vocês falaram, que até a Bárbara falou, existem os aspectos que eu penso muito sobre o livro. Um deles é que essa ideia de que o livro ele fala a nossa época, eu estive pensando que é porque o livro ele é muito... O Orwell era um jornalista, ele era muito apegado à sua própria época. E o livro, o que ele está falando? Ele está falando de um controle da memória, do controle da história, do controle linguístico, de um controle comportamental. Tudo isso já havia na década de 40. O behaviorismo, por exemplo, que tenta fazer uma psicologia de controle do comportamento humano, baseado no Pavlov, né, que é uma das correntes da psicologia norte-americana, já previa esse tipo de comportamento. Os assuntos que ele trata, da brutalidade do poder, do imperialismo, das guerras como um processo de ilusão populacional, de iludir as pessoas, manter as pessoas ali excitadas para a violência. Todas as pequenas questões que o Orwell trata, elas parecem que foram previstas, mas elas, na verdade, elas estavam exatamente ali, naquele momento que ele escreveu. Na própria descrição do Smith, quando torturado, você pode perceber, sem nenhum esforço de imaginação, aquelas figuras que ingressaram nos campos de concentração magérrimas, destroçadas fisicamente. Ele fala que o O'Brien arranca o dente dele com a mão, os tufos de cabelo dele caem. Nada disso eram imagens imaginadas, não é nada disso. Tudo isso estava na realidade e que o Orwell ele testemunhou. Ele é um grande ensaísta. Quando você lê os ensaios dele, você vai perceber muitas das ideias que vão passar para o 1984, elas estão nos ensaios, aquela imagem incrível do futuro como uma bota esmagando uma face humana. Aquilo é de um ensaio que ele fez sobre romance policial norte-americano. Ele está falando sobre o romance policial norte-americano. A questão da humilhação, daquele despossuimento do próprio Winston em relação a algumas lembranças ali que ele tem, está tratado no ensaio dele, que chama-se Such Are the Joys, né? Tais eram as alegrias. Que são. Ele tem muitos elementos dos ensaios que ele era realmente um grande ensaísta. O negócio do Orwell, para mim, são os ensaios. E estão ali no livro. A nossa percepção de que isso está no nosso tempo é que esse tempo histórico é o nosso. Nós não escapamos. Nós ainda falamos de nazismo, nós estamos falando de comunismo, já toda hora na rede tem todo mundo, fulano é comunista, abaixo do comunismo. Quer dizer, o nosso tempo histórico ele não se encerrou, porque os tempos históricos parece que se encerram com passagem de séculos e milênios, mas, na verdade, não é assim que a gente sabe que funciona. Nós ainda vivemos no mesmo período histórico que é mentalmente gerido por esse tipo de pensamento. Nós ainda somos submetidos ao mesmo tipo de pensar que o Orwell vivia sobre isso. Por isso que nós reconhecemos esses elementos como elementos atuais, porque a sociedade ela ainda não se transformou em outra coisa, né? Nós ainda estamos muito dentro disso. Então, eu tenho um pouco de... Você comparou bem, porque realmente sempre comparam o Fahrenheit e o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Mas o 1984 é outra coisa. Tanto que dizem que até que o Huxley falou para o Orwell, falou assim, olha, o futuro não será como você imagina. O controle vai ser pelo prazer. Não é por essas alegrias, por essas tiranias e torturas. E aí a segunda coisa que eu queria falar assim, tudo isso, esses elementos do livro, para mim, são importantes, nós vamos discutir, mas eu ainda, o meu impacto, que talvez da mocidade, dos 14 anos, que ficou comigo muito forte,
foi a questão da tortura. Todas aquelas páginas em que o O'Brien ele tem ali um prazer sádico da destruição espiritual e física do Winston, é ainda um elemento que eu acho que tem que ser colocado, inclusive num momento como o nosso, em que algumas pessoas no poder elogiam torturadores. Então, essas coisas não mudaram. Eu acho que o livro continua, a força do livro é essa denúncia que ele faz, de que dessas permanências horrorosas que estão dentro da gente, que a gente não consegue superar. Controle dos outros, controle de linguagem, controle de poder, etc. Essa é uma passagem muito forte nesse livro, né? Eu acho que quando a gente passa por esse trecho, é um trecho que ele é difícil, ele é um trecho bastante intenso, né? Porque a gente já está ali no final do livro, então quer dizer, a gente já passou por ele todo, e a gente já está ali, acho que já está todo mundo devastado, né? Com essa leitura, com tudo que está acontecendo ali, e aí a gente chega nesse momento de uma tortura em que a gente não vê só a tortura física, né? Mas é como se fosse mesmo uma lavagem cerebral. Na verdade, né? Acho que a gente pode dizer que até que ponto, e aí eu acho que o que é interessante é onde é o momento de quebra, né? Até que ponto as pessoas vão ser colocadas em situações limite, e aí, quando chega o ponto de quebra. A gente lendo ali, até determinado momento, a gente tem essa sensação de que o Smith ele não vai se quebrar, né? Ele vai continuar. Tem aquele momento ali que, no meio ali daquilo tudo, ele é levado, ele volta a comer, então ele tem 3 refeições, volta a engordar, vai melhorando, né? Vai sarando as feridas. E aí a gente fala, putz, será que agora ele vai, então, né? Ele vai se submeter? E aí ele vem com aquele discurso de não, né? Não vou me submeter, eu odeio o grande irmão. É potente isso nesse livro. Essa passagem, onde ele está recuperado e ele fala, eu odeio o grande irmão, a gente tem um fio de esperança ali, né? Fala, não, ele não vai quebrar. Mas aí, logo em seguida, então, vem novamente toda aquela tortura e esse final, né? Não tem como a gente falar sobre um livro, não tem como a gente estar aqui num clube do livro e não falar sobre esse final, que é um final extremamente pessimista. Então, até onde a gente chega, e realmente ali naquele final que ele ama, de fato, o grande irmão. E ele já não pensa mais, né? As questões, as inquietações já não levam mais ele, o pensamento e tudo mais. Ele, então, prefere, e dentro de si, é algo que é legítimo, fica legítimo, né? Ele prefere amar o grande irmão. Então, isso é muito intenso nesse livro. Acho que é por isso que a gente sai dele bastante devastadas, né? Queria saber se tem mais alguém aqui com a mãozinha levantada. Alguém mais para comentar alguma coisa? Olha o Felipe ali com a mãozinha levantada. Boa tarde, pessoal. Eu só queria comentar uma coisa que me chamou muito a atenção. Uma das táticas, né, que o governo usa para suprimir, né, e manipular as pessoas é essa sequência de mensagens contraditórias. Então, num dia eles estão em guerra contra a Eurásia e no dia seguinte, não, a gente nunca esteve em guerra com a Eurásia. Isso é uma coisa que a gente vê na política contemporânea. O André mencionou essa questão da pós-verdade. Essa é uma tática fantástica, né, que esse tipo de governo com inclinações totalitárias usa. Né, o nosso exemplo aqui, só para ilustrar, é o caso da gripezinha, né, que o nosso presidente disse que nunca chamou a Covid de gripezinha e um tempo depois, ele chamou a Covid de gripezinha, um tempo depois disse que não tinha falado nada disso. E é exatamente essa tática que o Ministério da Verdade usa. Porque isso é bastante interessante, porque à primeira vista, para a gente, parece uma falsidade óbvia, né? Não, isso aí é uma mentira. Até na literatura de filosofia da linguagem se estuda bastante, tem se estudado bastante esse tipo de mentira, que essa mentira descarada, que parece que todo mundo sabe que está mentindo, né? Que a pessoa está mentindo, que aquilo é uma mentira. Mas o efeito disso é curioso, porque para certas pessoas, né, que já não confiam na pessoa que está mentindo, a mentira é detectada como uma mentira, mas tem muita gente que confia, né, na pessoa que está mentindo. Então, quando ela recebe essas mensagens contraditórias, isso é uma espécie de gaslight,
né, que a pessoa nega uma realidade que é escancarada, é óbvia, e como a pessoa confia naquela figura, ela passa a desconfiar de si mesma, da própria capacidade de aprender a realidade de maneira confiável, né? Fala, bom, mas eu achei que tal coisa tinha acontecido, mas eu confio nele, ele está falando que essa coisa não aconteceu, não sei. Então, eu começo a duvidar do meu próprio juízo sobre as coisas. Isso é uma coisa que ocorre em relacionamentos abusivos, né? Já tem uma grande literatura sobre o gaslighting em relacionamentos, né? Mas a gente vê isso na política também. E aqui é elevado à enésima potência, né? No 1984, que é justamente para sabotar a autonomia de conhecimento, a autonomia de raciocínio dos cidadãos, né? E a gente vê isso o Orwell sacou muito bem, e que a gente vê isso na política contemporânea, né? Não só aqui no Brasil, mas na Hungria, né? Ou na Inglaterra também isso acontece. Tem exemplos lá do Boris Johnson fazendo isso, o Trump principalmente. Então, isso foi uma sacada muito legal do Orwell. Então, isso particularmente me chamou bastante atenção, né? A mentira como, na verdade, uma tentativa de sabotar a nossa autonomia. E o que é muito interessante nesse livro, né, quando a gente pensa nessa questão da mentira, é que o Winston ali, né, o Winston Smith, ele tem isso muito claro para ele. Então, durante toda a história, ele percebe que algo está sendo escondido, que algo está sendo manipulado durante todo o livro, ao longo de toda a história. E aí o que eu acho interessante é que no momento em que ele confronta a Júlia sobre isso, ele fala, você já percebeu que nós não estamos sempre em guerra com o mesmo continente, né? Isso vai sendo mudado. 4 anos atrás era um, agora é outro. Então, nós estamos revezando entre Lestásia e Eurásia. E então, ela fala, mas e daí? Né? Eu não sei. Então, que diferença isso faz? E aí, quando a gente pensa sobre isso, né, um pouco do que o Felipe falou, a gente vê aí que realmente para algumas pessoas não faz diferença. E as pessoas não estão atentas nesse tipo de detalhe, nesse tipo de informação. E justamente por isso é tão fácil manipular, e é tão fácil a gente chegar na desinformação, né? Que eu acho que é um grande pilar deste livro também, assim, é quando a gente fala sobre desinformação, né? Que é o objetivo de realmente desinformar a ignorância, né? Que está ali nos 3 pilares do Grande Irmão. Então, eu acho que é algo que chama muito atenção ali. Aí, a gente vai entrar na manipulação, no apagamento do passado, mas eu vou reservar um pouquinho mais para saber se mais alguém quer comentar alguma coisa, se mais alguém quer trazer algum ponto que chamou atenção, que foi curioso, que foi difícil, que teve dificuldade. Não? Ninguém? Levanta a mãozinha. Ó, o André de novo? A Bárbara também? Não sei. Quem foi primeiro? A Bárbara. Ah lá. Deixa eu tirar aqui. Não, eu tinha levantado depois do Felipe ali, que ele começou a falar. Não, em relação o que mais impressionou realmente foi essa parte da linguagem. Achei ótimo isso que o Felipe falou, assim, né, do ponto de vista filosófico. Mas eu acho, assim, que é uma coisa que, de fato, eu percebo acontecendo hoje, e mesmo quando nesses exemplos que deram, assim, por exemplo, a gente tem a tendência, tá, a sempre dizer que é a direita, no caso, né? São a direita que está fazendo isso, e isso não é verdade, né? Hoje em dia a gente percebe essas mesmas técnicas de desinformação, essas mesmas técnicas de mudança da linguagem. Uma coisa que me impressionou não é nem tu mudar a palavra, tu muda completamente o significado da palavra, que daí quando tu utiliza ela não tem mais sentido, né? Então, tu vai perdendo o significado, vai ficando desconectado das palavras. E daí, no livro isso acontece, né? Porque vai mudando. E não, isso já não é isso. Tanto que Eurásia e Eustásia, não lembro mais o nome do outro, porque eu li em inglês. E aí, eles têm... Já não é... Então, tu dissocia tudo, né? Assim, então, tudo perde sentido.
E eu estou tentando ser bem, eu não quero ficar muito política e ativista aqui, então eu estou tentando ser mais vaga e genérica, tá? Para não dizer coisas específicas, assim. Porque por exemplo, eu sou feminista, tá? Então eu tenho, uma das coisas que me incomoda bastante nos movimentos hoje em dia é justamente essa, e até a Mariana comentou ali, né? Não estamos numa sociedade binária, e de fato nós estamos numa sociedade binária, sim, né? Mas nós temos aqui, e o português é um idioma que tem gêneros distintos, né, para a gente... e a gente não tem nenhuma palavra, por exemplo, como tem no inglês, ou um pronome que seria o neutro, né? Que não seria nem neutro, né? Então, por que a gente tem que impor essas modificações? Porque a linguagem é uma coisa que é o que aparece bem aqui, né? Então, por exemplo, eles não estão permitindo a alteração natural da linguagem, né? Então, ela evolui, ela se modifica naturalmente. É uma coisa que é imposta, né? Então, agora nós vamos falar desse jeito, agora o significado vai ficar desse jeito, e daí o que acontece quando as coisas são impostas, que não surge do uso natural da linguagem, né? Que é o que tem acontecido agora. Então, a gente está percebendo algumas imposições e modificações que estão vindo, assim, de certos locais da sociedade, né? De certas áreas ou de certos movimentos políticos e ideológicos, e daí a maioria da população que está nessa mesma situação e da Júlia, do tipo, tá, né? Grande coisa mudar isso. Então, isso para mim ficou bem evidente, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa leitura, porque me pareceu ali, olha só, porque parece assim uma receita de, tá vendo, se fizer isso, é isso que acontece, olha as coisas que podem acontecer, as consequências, né? Claro, né, numa perspectiva assim bem, mas me fez refletir bastante sobre isso, né, e repensar até algumas coisas que eu tinha muito essa posição da Júlia, porque tu ouve às vezes as coisas, né, posicionamentos políticos, ou tu ouve notícias, e aí pensa assim, não, mas, né, qual a diferença? Por que não mudar isso, né? Então, me fez refletir muito mais sobre essas coisas, principalmente em relação à linguagem, né? E quão importante isso é, né? Muito mais do que eu tinha me dado conta, assim. Legal. Eu acho que tinha o Edu e o André também, que estavam com a mão levantada. Acho que, não sei agora quem foi primeiro. Se foi o Edu, se foi o André? O Edu ali, ó. Alexandre. André, posso? Então, o que eu gostaria de comentar em relação à ideia, eu não vi a Revolução dos Bichos, eu não tive a chance de ler, agora estou muito curioso para ler mais. Eu tinha lido um outro... compilação do George Orwell, que acho que eram uns ensaios, inclusive ele falava alguma coisa da escrita, né, do gosto dele pela escrita, ou por que escrever, alguma coisa dessa. Mas eu tenho em mente que aquilo era alguma coisa que colocava, né, os bichos, os animais, fazendo um movimento político, alguma coisa assim. A minha impressão é que aqui, ao aproximar, né, esse movimento totalitário, né, esse controle totalitário, que poderia ser, como foi levantado aqui, né, tanto um polo esquerdo ou direito ao extremo, que, na verdade, o ponto que esses movimentos, quando extremos, eles procuram fazer, né, e fizeram no livro, é tornar os humanos úteis. Assim como nós domesticamos em alguma época passada os animais, né, para nos servir, nesse caso, né, ele tem lá as categorias, né, ele falou os proletas, essas pessoas que trabalham no partido, mas não são do núcleo, e o núcleo é quem favorece. Então, toda essa humanidade, esse grupo que está aqui, está sendo utilizado, né, e com recursos, né, com ferramentas que os humanos usam há centenas de anos para controlar, né, os seus animais cativos, né, quer dizer, mimetizando condições
saudáveis, oferecendo rações, né, que lembram alimentos que poderia ter ou não a disponibilidade no momento, mas igual, né, tornando isso mais ou menos homogêneo para todos, mas para que eles sigam a uma finalidade, né, quer dizer, manter o grupo todo coeso, unido e em prol de uma missão que é estabelecida, aqui no caso, pelo chefe, o grande irmão. Né? Então, acredito que essa é a mensagem de fundo, né? A utilidade do ser humano, uma vez né, quebrada toda a sua capacidade de criticar, refletir, etc. É interessante nisso, André. Eu vejo muito esse livro e vejo muito George Orwell como um escritor que trouxe dois pontos de vista, e ele, para mim, particularmente, critica ambos, né? A gente vê ali que, em um momento, ele fala dos capitalistas, né? Das cartolas, das casacas, né? E ele faz a sua crítica, mas ele também traz uma crítica ao regime totalitário. Então, a gente tem ali ambos criticados. E aí, uma passagem nesse livro que eu acho muito interessante, que faz a gente refletir sobre os extremos. E quando um ideal ele passa a ser contraditório, né? Então, pelo meu ideal, eu faço tudo, mas isso não está, talvez, te deixando tão perto quanto do seu inimigo, vamos dizer assim. E aí, para isso, tem uma passagem aqui que é muito interessante, que é ali quando o Winston está no apartamento do O'Brien, e aí ele vai então dizer que ele quer entrar na confraria, né? Que é aquele movimento, então, que está ali se organizando contra o partido. E aí o O'Brien vai fazer as seguintes perguntas para ele, né? Dispõe-se a comprometer sua vida? Sim. Está preparado para cometer assassinatos? Sim. Concorda em cometer atos de sabotagem que podem causar a morte de centenas de inocentes? Sim. Trair seu país em benefício de potências estrangeiras? Sim. Enganar, falsificar, chantagear, corromper crianças, distribuir drogas que causam dependência, estimular prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer tudo que possa causar desmoralização e enfraquecimento do poder do partido? Sim. E aí ele vai continuar com diversas perguntas. Chega no final, ele fala até assim... Ele pergunta se ele jogaria ácido em crianças. Ele fala sim. E aí, quando a gente termina essa passagem, né, eu terminei ela muito indignada. Né? Então, qual é o sentido disso tudo? Né? O sentido inicial era derrubar o grande irmão. Mas, às custas disso, até onde esse ideal e até onde um objetivo, ele está com a razão, vamos dizer assim. É algo que ele trouxe que me fez refletir muito. Mas agora eu vou passar para o André, para ele comentar um pouquinho também. Não estamos te ouvindo, André. Opa, está ouvindo agora? Sim. Eu ia falar um negócio que o Felipe falou, mas antes eu vou falar um negócio que você e a Bárbara falaram, que a Bárbara falou assim, eu não quero ser muito política. Não, Bárbara, seja política, porque essa será a grande homenagem ao livro e ao espírito do Orwell. Porque ele, desde 1935, que ele escreveu o ensaio, que toda a dedicação da obra dele, do espírito dele, das suas confrontações com o mundo, eram políticas. Então, que o livro seja um instrumento para a discussão dos nossos tempos. Tem que ser política mesmo, porque esse é o espírito da obra, não é nem desse livro, não, da obra inteira. Do Orwell. Essa questão, você falou não direita, não esquerda, e é verdade. Ele na verdade, está criticando muito mais a esquerda, porque ele era um homem de esquerda, ele chegou a combater na Guerra Civil Espanhola do lado dos trotskistas, dos anarquistas, que aí ele viu a grande traição do stalinismo que matou na Guerra Civil Espanhola os anarquistas principalmente. A crítica dele, tanto o Animal Farm quanto 1984, é uma crítica bem direcionada aos Estados comunistas, não resta dúvida. Agora, há um pano de fundo no trabalho dele que aí é basilar da obra dele, que é a revolta e o julgamento de qualquer tipo de poder. O problema do Orwell é o poder que se estabelece, o poder que vai se estabelecer, e ele vai sempre montar uma hierarquia de dominação e destruição. Por que eu te digo isso? Os ensaios dele, tem esse ensaio dele sobre a infância, que é o Tais Eram as Alegrias,
que é de um menino destruído no colégio interno. Ele vai perceber as relações de poder que se estabelecem, de quem tem força, de quem tem a lei, de quem... Ele vai sentir isso desde aquele momento. A partir daí, a vida dele é sempre uma revolta em relação a isso. Ele vai trabalhar no colonialismo inglês na Birmânia, ele vai trabalhar, como depois sai, ele vai trabalhar como subempregado em Paris, em Londres, escreve um livro, né, da pior, em Paris e Londres e tal. A grande crítica assim, que está por trás da obra dele é essa afirmação de que todo poder ele é corrupto, todo poder ele é destruidor e todo poder tem uma tendência seríssima ao sadismo. Essa é a base. Claro que aí tem as coisas ali da história datada, da história vivida naquele momento. Ele faz uma crítica muito grande à esquerda, ele faz uma crítica a um certo capitalismo grosseiro que ele via. Ele não gostava dos Estados Unidos, a crítica dele, as críticas dele nos ensaios aos romances policiais americanos, comparados com o inglês, é tudo de uma sociedade grosseira. Aquela imagem da bota que eu falei é tirada de uma crítica desse tipo. E se você... O 1984 ia se chamar O Último Homem da Europa, O Último Homem Europeu, que é o Orwell, de que há uma cultura europeia pré-Primeira Guerra, ele tem uma cultura europeia, principalmente inglesa, da população inglesa, pré-industrial, aquela violência que vai se desenhar, que essa cultura é que tem alguma coisa para modificar o mundo. Esse homem europeu, esse tipo de homem europeu, no livro Winston vai lá, lembra de umas catedrais, ouve umas canções populares e se emociona com as canções populares inglesas, pega os objetos do brechó, que são os objetos kitsch e tal, sem graça, mas aquilo emociona ele com uma certa... Como carregando uma certa nobreza popular que ele está vendo ali, muito simples, porque ele tem uma revolta contra o intelectual. Você disse bem, o livro ele vai falar assim, as ideologias sempre elas vão querer destruir a vida. O problema da crítica do Orwell é justamente essa crítica à ideologia que vai querer substituir a autenticidade da vida. A autenticidade da vida. Porque essas ideologias, capitalismo, comunismo, materialismo extremo, etc. e tal, elas vão querer substituir as verdadeiras relações humanas. E ele expõe bem isso, porque quando ele vai buscar aquele submundo lá, aquele quartinho, que ele se encontra com a moça, ele está buscando a autenticidade de uma existência que já não há naquele estado, que é um estado completamente corrompido. A grande guerra do Orwell era contra a modernidade. A modernidade que surge a partir da Guerra de 14, das guerras selvagens, das máquinas, dos canhões, do telégrafo, de tudo isso que vai aparecer, toda a modernidade, inclusive a nossa modernidade hoje de serviço, a gente estaria apavorado, ele tem horror a isso, porque a cultura da qual ele é baseado é uma cultura, ele vai negar isso, mas é uma cultura baseada em um certo aristocratismo muito ligado aos valores populares da própria Inglaterra. Isso contra o negócio da bala. O negócio do Felipe, eu ia lembrar do Felipe, que eu gostei muito do termo, eu tinha até anotado, que é o termo que o Trump falava, eu queria que o Felipe falasse, dos fatos alternativos. Fatos alternativos era uma expressão maravilhosa. E aí dessa destruição da realidade que o Felipe estava falando, que vai nos jogar sempre num momento em que nós não conseguimos mais julgar com precisão a realidade, o que são as redes sociais nas quais as pessoas se refugiam nos seus grupos, do que essa fragmentação do real, em que cada um está vivendo o real. Então, eu gosto muito do sujeito X, eu só digo o sujeito X é que sabe a verdade. E aí tudo que fala do sujeito X é maravilhoso, tal. O outro segue o Y, a realidade já não existe, porque a realidade está em nichos de aceitação da verdade. E isso é muito interessante. Aí era mais ou menos isso que eu queria comentar do negócio do Felipe e do negócio da Bárbara. Mais ou menos isso. Vou chamar o Felipe. Quer comentar, Felipe? Ah lá, tá com a mãozinha já. Alguém tinha levantado a mão antes? Eu estou pulando alguém? Acho que não, né? Bom, dê um tchauzinho aí para mim, se alguém levantou. Mas... Não, só queria comentar que eu particularmente, eu não gosto desse termo pós-verdade, porque eu acho que ele é enganador, assim. É como se... Esse termo pressupõe, assim, quando as pessoas dizem nós estamos na era da pós-verdade.
Não é bem assim. É que essas pessoas estão ignorando o tanto de filtros que a gente precisa, pela qual a verdade precisa passar para a gente consumir. Né? Então, por exemplo, a questão, sei lá, uma questão bem mais ampla, por exemplo, a questão da mudança climática. Nenhum de nós aqui sabe a ciência por trás do clima. A gente precisa confiar num monte de gente, um monte de intermediários. Entre os próprios cientistas, eles precisam confiar em si mesmos, aceitando os resultados uns dos outros. Então, até isso, essa informação chegar para a gente, passou por uma rede social de produção de conhecimento gigantesca. E a gente só aceita isso porque a gente confia nessa rede. O que acontece é que esses grupos, né, da pós-verdade, etc., eles não são contra a verdade. Isso não faz nem sentido. A questão é que eles não confiam nesses caminhos de produção do conhecimento. Então, isso, para eles, é tão falso quanto dizer que, sei lá, a vacina não funciona ou alguma coisa assim, como é para a gente. Então, quando as pessoas dizem, eles não se importam com os fatos, não é isso, é que o caminho para chegar nesses fatos é diferente. Então, é esse o problema. Não é que eles estão desinteressados em como a realidade é, porque eles acham que a realidade é dessa maneira, assim como a gente acha que a realidade é de outra maneira. Então, a questão aí é uma questão de confiança nesses meios de produção, de chegar ao conhecimento. E por isso que essa questão do Orwell é interessante, né? Dessas mensagens contraditórias, isso até tem um nome, né? Na verdade, essa bateria de mentiras deslavadas, né? Isso começou lá com um artigo se não me engano, acho que foi em 2014, estudando as táticas do Putin, e chama firehosing, né? Uma mangueira desenfreada de mentiras uma atrás da outra. E o objetivo não é enganar, né? Não é enganar, assim, ocultar a realidade. É justamente para fazer as pessoas não confiarem mais nos próprios olhos. E tem uma passagem no Orwell que ele fala: o objetivo do partido é nos fazer duvidar dos nossos olhos e ouvidos, alguma coisa assim. E isso ressoa bastante, né, comigo e com tudo isso que a gente está vendo. Porque no que a gente pode confiar mais do que nos nossos olhos e nos ouvidos, naquilo que a gente pode ver com os nossos próprios olhos, né? A gente pode ver, confirmar por nós mesmos. Se nem isso eu posso confiar no meu julgamento, quem dirá essas coisas que eu não posso verificar por mim mesmo? Por exemplo, os debates da arena política, questões globais, etc. Eu preciso chegar através de uma infinidade de pessoas. Então, assim, isso deixa as pessoas num estado de estupor e de apatia e de confusão profunda, né? Porque elas passam a duvidar de si mesmas. E acho que os fatos alternativos e pós-verdade eles são um pouco enganadores nesse sentido, né? Porque, no fundo, é uma questão de confiança em como a gente chega nos canais para se chegar nesses fatos e na verdade. É interessante que a gente tem um trecho, né, no livro que fala ilustra um pouquinho do que o Felipe falou aqui, que é o trecho da foto, né? Que o Winston ele pega ali uma foto que tem os 3 elementos que são ali procurados e observados e vigiados pelo partido, né? 3 elementos de oposição, vamos dizer assim. E aí ele está com aquilo ali na mão. Aquilo é uma prova, né? É uma prova de que essas pessoas existem. E justamente a tarefa que foi confiada a ele é destruir essa prova e fazer com que eles não existam mais, né? Então esse processo de destruição da verdade é algo que às vezes passa, ele pontua assim em alguns momentos do livro, mas é mais ali algo que o Winston traz como uma questão dele, que ele fica pensando, que ele fica ali remoendo durante toda a obra, mas que eu vi muito ali nessa passagem da foto, né? Estava ali na mão dele. E aí ele fala, poxa, isso foi há 10 anos atrás, se eu tivesse a oportunidade agora, eu teria guardado essa foto para provar que era verdade, para provar que aquilo existiu. E aí, logo em seguida, vem a fala da Júlia, né? Mas para quê? Né? O que te adiantaria ter provado aquilo? Então, é interessante também essa contraposição. Mas acho que o André ia também complementar. Não, essa questão mesmo da foto,
ela vai se dar até quem vê, né, a gente que vê a Revolução Soviética, os retratos do Trotsky, que vão sendo apagados, Bukharin, vários inimigos do Stalin que vão sumindo. Isso também é muito próprio da época, essa reescritura da verdade. Uma outra questão que a gente coloca, que está dentro dessa discussão da verdade, e ali que vai se misturar com a questão da tortura, para mim, é que o O'Brien ele é um personagem nesse sentido demoníaco, né? O Orwell era um ateu, né? Tinha lá os princípios dele, não eram princípios religiosos, mas há um aspecto que é o aspecto da tentativa da destruição do real, o aspecto da tentativa da construção, como ele explicita, de um mundo que seja um mundo de terror, assassinato, destruição. Tudo isso são aspectos de uma explosão, uma vinda do mal essencial para a história. Ele vai agir ali daquela maneira como quase que um Mefístofeles. Ele vai ser o personagem que vai trazer ali para aquele momento do livro essa destruição do real. Essa destruição do real, ela é a pior coisa que pode acontecer, quando o Felipe falou como é que a gente vai conseguir chegar a acordos comuns se a gente não tem acordos comuns naquilo que vemos. Todos nós temos que confiar nos nossos sentidos. Todos nós temos que confiar numa coisa que aí o Orwell vai falar muito bem, que é a questão que ele se liga sempre, uma questão do bom senso, da honestidade. Teve alguém que disse, não sei se foi o Lionel Trilling que disse, que o Orwell era a consciência ética da sua geração. Ele tinha uma preocupação, e nesse livro vê-se muito isso, uma preocupação com a clareza da linguagem, com a clareza das ideias e com uma honestidade daquilo que era proposto como uma política, como uma ética, como um comportamento. Então, esse aspecto do mal que aparece, principalmente nesse momento, ele vai estar ligado a essas coisas todas que estão acontecendo conosco hoje, que são os aspectos em que a gente... um comportamento que vai tentar, não religiosamente, claro, mas no sentido ético, que vai tentar esfacelar a realidade em nome de interesses que são sempre interesses baseados nos piores sentimentos, no sentimento de destruição, de dominação, e tudo isso são coisas que a gente tem que estar sempre atento e que o livro ajuda a gente a compreender isso. Uma coisa que eu acho interessante, né, no geral, assim, dessa obra, é também a questão da memória, né? A questão da memória, eu acho que ela é muito presente nesse livro todo. A gente tem a questão do passado, que ela é atrelada à questão da memória, né? E o apagamento do passado é também o apagamento da memória. Eu acho que é interessante quando ele traz isso, né? É interessante quando ele traz esse fato de que o passado ele não é tão sólido quanto a gente imagina. E aí tem aquela fala que ele vai repetir umas 2 ou 3 vezes ao longo do livro, que quem controla o passado controla o presente, quem controla o presente controla o futuro, acho que é alguma coisa assim que ele fala, né? E esse controle do passado, ele vai muito além daquilo que a gente imagina como controle de passado, né? Quando a gente fala sobre controle da informação, quando a gente fala sobre fake news, quando a gente fala sobre desinformação, a gente pensa num controle, mas não como esse livro traz pra gente, que é assustador em alguns momentos, né? É assustador quando a gente vê ali que o trabalho diário do Winston Smith então, destruir o passado, reescrever o passado, né? Durante todo o livro ele está ali, e aquilo é tão trivial, aquilo é tão rotineiro para ele, que eu acho que deixa ainda mais assustador para a gente, né? Na leitura. Isso de vir ali uma mensagem que você tem que pegar um artigo de uma revista XY e simplesmente trocar todas as informações. Tudo que está falando ali, você tem que colocar o contrário. E isso vai ser republicado, e aquilo que aconteceu simplesmente vai desaparecer, e chegando em tal ponto que a gente vai se perguntar quando houve verdade, né? Será que o que está sendo reescrito é uma
uma reescrita da verdade ou já é uma reescrita da mentira em cima da mentira, né? E a gente vai cair de novo no ponto ali que o Felipe e o André estavam comentando, né? Sobre confiança, enfim, vai desdobrando em vários outros. Tem alguém aí com a mão levantada? Eu vou pedir para vocês só para, por favor, depois que vocês finalizarem, façam a gentileza de desligar o microfone. Está dando um pouquinho de eco aqui para a gente. Só para não ficar o zumbidinho aqui no fundo. Mas mais alguém? Não? Olha a Bárbara aí. Não, se tiver outra pessoa para falar, pode falar, tá, gente? Acho que não. Não, foi exatamente isso que tu começou a falar, que eu queria falar, porque eu tinha marcado aqui a outra parte, no final, durante a tortura, a foto ressurge, né? Essa mesma foto, então, que ele vê, que são dos 3 membros da oposição, vamos dizer, né? Que no fim a gente sabe que aquilo também nunca existiu. E eu não sei como eles chamam, mas eu já tinha ouvido essa expressão há anos e eu não sabia que era desse livro, que é Memory Hole, né? Que é o buraco aquele onde eles largam, né? E eu acho assim, a ironia de todos os nomes, né? Os nomes dos ministérios, o Ministério da Verdade, que na verdade é o completo oposto disso. No Ministério do Amor, não sei se é isso em português, né? Mas que é o da tortura, no caso. Então, eu achei assim... E essa parte da foto, na parte da tortura, ele faz justamente isso, né? Ele mostra a foto para ele, bota a foto lá no buraco da memória, vamos dizer, eu não sei como é que é em português, e depois diz, nunca existiu, isso nunca aconteceu. E é isso. E basta isso, não tem registro. E assim, né, do ponto de vista, novamente, do ponto de vista de um bibliotecário, porque a gente tem uma confiança, né, nos registros do conhecimento, vamos dizer, né, no que está registrado, no que está impresso, e é isso justamente que eles fazem, eles reescrevem, eles reimprimem, republicam, destroem tudo que estava escrito. Então, é o ministério inteiro e toda a seção onde ele trabalha fazendo isso, né? Refazendo o passado diariamente, assim, reescrevendo tudo, republicando, porque daí tu tem uma coisa física que está te dizendo que aquilo que tu viu ontem é diferente, então logo esse aqui é o que vai. Então eu fico imaginando assim, se a pessoa recebe aquilo, e tem uma parte que ele fala disso, né? Porque as coisas ficam só na memória e daqui a pouco não está mais na memória de ninguém. Então essa lavagem cerebral que ele sofre ali no final, né? É justamente, então, até a memória dele foi destruída, porque ele deixou de acreditar, né, aquela faísca que ele teve no começo ali da história foi completamente dizimada. Que era aquela dúvida, né? A primeira dúvida que ele tinha ali. Que 2 mais 2 era 4. Não. E uma coisa que eu acho que é muito interessante também é que, a partir do momento onde a memória é destruída, onde o passado é reescrito, onde a memória é destruída, ali nos buracos da memória, né? Quando a gente tem esse fato concretizado, essa destruição que realmente acontece, não é só a destruição da memória que acontece. É interessante que a gente passa também por um processo de destruição da identidade, né? Que é algo que também o Winston ele vai falar ali durante todo o livro, né? Nessa questão da identidade, da construção do seu eu. Né? Então, ele quer ter a liberdade de sair, ele quer ter a liberdade de andar em qualquer bairro, ele quer ter a liberdade, talvez, até de usar uma outra roupa, né? Ele fala, na verdade, isso vem de uma fala da Júlia, né? Que um dia ela quer colocar um vestido, que ela não quer ficar só com o macacão ali do partido. E claro que isso também está atrelado à figura da mulher, que a gente pode conversar um pouco depois, que eu acho que a gente tem algumas questões que esse livro traz sobre a figura da mulher que são interessantes, mas essa figura da identidade é algo muito forte. Ali as pessoas não têm identidade. Elas são todas iguais. Elas fazem serviços rotineiros, maçantes, que exigem um certo nível de técnica, com pouquíssimo nível de criatividade, é mais um domínio de técnica, né? No caso do Winston ali é um domínio de nova fala, é um domínio de conseguir reorganizar aquelas notícias. Então não existe trabalho criativo, né? Não existe algo onde eles possam extravasar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então, eu acho que é interessante quando a gente
se depara com questões, como a gente se depara nesse livro, de que a que ponto essa destruição da memória e do passado também destroem a nossa própria identidade, né? Eu acho que foi uma coisa que me perturbou muito durante essa releitura. Mais alguém? Ó, o André ali? Essa questão da memória que você e a Bárbara falou é essencial no livro e eu acho que é essencial na nossa luta política de hoje e era essencial para o Orwell. Porque, como eu percebi ele é um sujeito, como a gente está falando aqui, ligado àquela ideia da tradição, e a memória é aquela construção, aquele tipo de fabulação que vai nos permitir que nós nos reconheçamos através de uma tradição, que nós nos reconhecemos através do passado compartilhado com uma família, compartilhado com uma comunidade, compartilhado com uma época. Né? Eu falei de 1984, quando eu li, com 19 anos, já minha segunda leitura, das diretas já. Quem mais ou menos tem a minha idade, ou um pouquinho mais novo, e viveu isso de uma certa forma, compartilha essa memória comigo, uma memória que, de uma certa forma, nos constituiu como geração. O poder ele vai sempre, e nós vamos ver isso da enxurrada de imagens que recebemos pela internet, da enxurrada de informações que recebemos a todos os momentos, que o poder, principalmente o poder que quer lucrar com a rotatividade imensa de objetos para serem vendidos, eles querem lucrar com esse desenraizamento do nosso ser, porque a gente não se apega mais a nada, nós não temos mais as memórias compartilhadas, nós ficamos cada vez seres humanos mais frágeis em relação a tudo aquilo que nos quer corromper e nos levar para um lugar, nos manipular, para nos levar a um lugar ou outro. Então, a questão da memória ela é essencial nessa construção do eu, porque essa construção do eu ela vai estar sendo repartida, compartilhada com uma família que se lembra de um fato e liga laços afetivos. Por isso que eu reafirmo, a questão do Orwell era realmente uma recusa moderna. A modernidade foi onde ele previu que tudo isso, como está bem dito no Manifesto Comunista, tudo que é sólido, né, se desmancha no ar. Ou seja, todas as coisas elas estariam mergulhadas nas águas geladas do cálculo egoísta do Manifesto Comunista. Ou seja, essa destruição da nossa autenticidade humana, ela vai passar pela destruição da nossa memória. Ela vai passar pela destruição daquilo que nós somos, para que a gente fique à deriva, sempre à mercê das ideologias. E a crítica dele é a ideologia, o poder da ideologia substituindo a vida autêntica, a autenticidade. O homem que tem que se contrapor a essas ideologias poderosíssimas que vão querer usar o homem para um lado e para o outro. No caso ali, para o poder, pura e simplesmente para o poder destrutivo. E no caso nosso aqui que sofremos do poder de uma troca material perpétua que a gente vai estar vivendo. Então, eu acho que essa questão da memória ela é essencial para nós, vai ser essencial para a nossa reflexão do livro. Ela é essencial para que a gente a gente toda hora toque nela, porque hoje o excesso de informação está cumprindo a missão da destruição da memória. Poucos vão se dar conta, por exemplo, nós estamos em agosto. Em 6 de agosto de 1945, explodiu a primeira bomba atômica, um fato que mudou toda a nossa concepção do futuro e até hoje está nas nossas consciências. Nós não temos mais memória histórica, nós temos nos lembrado e temos comentado isso de alguma maneira. Então, essa perda da memória não é só das memórias pessoais. O próprio desfacelamento da memória histórica faz com que nós não consigamos mais perceber e atuar no nosso mundo imediato, porque já não sabemos mais o que fomos. Se a gente não sabe o que foi, a gente não sabe para onde vai. Então, essa questão da memória é essencial. Eu acho que é uma das coisas que mais chama a atenção. Pessoal, tem um microfone que está aberto, que está fazendo bastante ruído aqui para a gente. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, verificarem qual é o microfone que
porventura, alguém pode ter esquecido aí aberto. A gente está aqui recebendo bastante ruídos aqui. Mas eu acho que é um pouco do que o André falou. E aí, complementando, André, uma coisa que eu acho muito interessante em tudo isso é que ali a gente tem essa memória registrada que ela é destruída, né? E ela é reescrita e modificada o tempo todo. E, por outro lado, a gente tem também um controle de um outro tipo de memória, né? Que é a memória oral. A gente não tem a história oral nesse livro, né? As conversas, elas são proibidas, a relação entre pessoas é proibida. Então, é um apagamento não só do registro, porque o registro, ele é uma coisa, vamos dizer assim, ele é uma coisa moderna, entre aspas, né? Moderna. A gente vem, na verdade, de uma tradição de história oral que foi muito presente. E, nesse livro, a gente percebe que existe um apagamento, inclusive, dessa tradição da história oral, né? As pessoas não conversam, as pessoas não passam as suas experiências de vida adiante. E essa é uma frustração do Wilson Smith ali, porque ele quer conversar com alguém, ele quer escutar de alguém como era antes, né? Então ele procura pessoas mais velhas ali entre os proletas, né? E ele procura alguém que possa dizer para ele como era antes. Ele vai atrás, ele vai em busca da história oral. E nem essa ele encontra. Então, eu acho que para mim é algo que também é muito marcante quando a gente olha que realmente não há meios de se chegar, né, na memória. Não há nem o meio registrado, não há nem o meio da história oral, da tradição, da roda familiar. Não existe família, né? A instituição família, ela é totalmente destruída nesse livro. Então, a gente tem ali uniões que são... que ali o partido permite e que são pelo partido, no objetivo do partido, né? Não existe uma união por sentimentos. E é interessante que ele fala brevemente sobre isso, que se o partido entende que aquela união ela é sentimental, que as pessoas estão ali entrando num relacionamento, em um casamento por sentimento, o partido não permite esse relacionamento, né? Então, é interessante que com um objetivo, é uma ferramenta mesmo, né? O casamento é uma ferramenta do partido, e aí que ele vai falar ali com a ex-mulher, que ela fala que é o dever, né? Nós não vamos ter uma relação sexual, nós vamos fazer o nosso dever com o partido, que é ter filhos. Então, tudo isso é muito... Para a gente, assim, no começo é muito incômodo quando a gente vai lendo, mas depois a gente vai ficando assustado. Enfim, é uma mistura de sentimentos. Mais alguém para comentar? Não? Ninguém? Esse pessoal está muito tímido hoje, gente. Vocês são mais falantes, hein? Está todo mundo muito, muito tímido aqui. Então, eu vou aproveitar... eu vi... O Felipe abriu o microfone? Pode falar, Felipe. Não, eu só queria comentar que eu acho o Orwell muito drástico em relação a visão dele sobre a linguagem. Eu acho que é mais interessante... ver essa preocupação dele, né, no romance com a alteração da linguagem e onde isso pode levar como mais um nível metafórico, né, de como, sei lá, o letramento é importante para a articulação dos pensamentos, a alfabetização é fundamental para que as pessoas sejam mais independentes, e não como de fato, se a gente não tem tais palavras, a gente não vai conseguir pensar esses conceitos, né? Isso é uma tese bastante controversa na filosofia da linguagem, na linguística, é a tese do determinismo linguístico, né? E assim, essa versão extrema que o Orwell está apresentando para a gente, assim, ninguém aceita muito isso, né? É óbvio que a linguagem influencia de maneiras bastante sutis o nosso pensamento, mas não é que se a gente não tem aquela palavra, a gente não vai conseguir pensar, né? E voltando naquelas considerações da Bárbara, eu acho que a gente tem que ser não dá para ser muito, não dá para generalizar esse movimento, né? Eu acho que tem que ser discutido caso a caso quando tal palavra é problemática ou quando não é. Eu acho que essa visão do Orwell de que qualquer alteração vai ser uma coisa catastrófica, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Acho que a gente tem que discutir, sim, com respeito cada caso, porque eu não sei, eu também nunca pensei assim muito sistematicamente sobre essas questões,
mas eu acho que discutindo caso a caso, a gente pode chegar em uma situação mais confortável, mais inclusiva para todo mundo. E o Orwell, certamente, eu acho que ele tinha essa visão bastante catastrófica, né, sobre essas tentativas de alterar a linguagem, mas assim, essa posição extrema que se a gente não tem palavras, a gente não consegue pensar, não tem aqueles conceitos, eu acho que isso não é factual. Eu acho que é interessante quando a gente pensa sobre isso, foi até uma conversa que a gente teve, né, sobre essa questão do controle do pensamento, né? O que eu acho que ele é um pouco, realmente, ele é um pouco extremo no livro, e que eu também não concordo, é que é possível controlar o pensamento. Eu acho que não é possível controlar o pensamento. A gente não vai conseguir impedir que as pessoas pensem, que é o que ele diz aqui no livro, né? Conforme a gente vai reduzindo a linguagem, a gente vai chegar num ponto, e o que é interessante aqui é que o amigo do Smith, ele vai falar como isso como se fosse uma coisa assim incrível, e nesse momento a gente fica bastante chocado, né? É que a gente vai reduzir a tal ponto que certos pensamentos não vão ser possíveis de serem pensados, porque a gente não tem palavras para falar, né? Para manifestar. Então, acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você sentir e você pensar, e outra coisa é você se manifestar. E aí eu não concordo com o George Orwell. Eu acho que a gente pensa, mas o que acontece em um universo como 1984 é que a gente não consegue expressar, a gente não vai conseguir se manifestar sobre algo. E aí talvez seja ainda mais doloroso, porque você sente, você pensa aquilo, e você percebe que algo não está muito, né, de acordo, algo não está certo, algo está estranho, mas você não consegue manifestar, você não acha meios de dizer aquilo. E aí me vem muito aquela sensação quando a gente quer falar sobre algo e você não lembra a palavra, né? Daquele branco. E aí você fica, nossa, peraí que eu vou lembrar. E aí eu sinto que as pessoas no universo de 1984, com a nova fala e com essa redução de palavras e de expressões, talvez estariam vivendo essa eterna busca de expressões para falar sobre o que sente, mas sem encontrá-las. Então, isso deve ser, assim, extremamente sufocante e extremamente perturbador. Você ter um sentimento e não conseguir manifestá-lo. A gente vê um pouquinho disso com o Smith ali, que ele está procurando o tempo todo, tentando achar meios, né, de recontar a história, de encontrar um fio, né, um fio condutor da história. E ele já não consegue. Então, eu fico pensando se, aí com a 11ª edição do Dicionário de Nova Fala, como que as coisas ficariam, né? Para que caminhos as coisas andariam. Mas eu vou chamar a atenção para um trechinho aqui no final, que eu não sei se todas as edições têm, que é um apêndice dos princípios da nova fala, que ele vai explicar. E é interessante que a gente não tem exatamente quem é o narrador, né, desse momento dos princípios da nova fala. E aí, lendo, nos parece que é um narrador no futuro, dizendo tudo que deu errado com a nova fala. Então, aí eu fiquei um pouco esperançosa, porque eu fiquei pensando comigo mesma será que, aqui no final, George Orwell colocou uma pessoa para falar sobre a nova fala como algo que não deu certo, e que isso seria também, talvez, né, aí um indício de que o regime que eles estavam vivendo e de que o próprio partido não deram certo, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente termina o livro ali no momento, né, do Winston amando o grande irmão, ele é muito pessimista. Mas esse apêndice, eu acho que ele dá uma luzinha aí no fim do túnel. Eu queria saber se vocês leram dessa forma, se vocês chegaram aí nessa conclusão um pouco mais otimista do que o final do livro. Alguém? É a Bárbara? Não, duas coisas só. Uma que quando tu estava falando da família, né? O negócio assustador é aquela coisa realmente a destruição completa da família, né? Não existe assim cumplicidade familiar, e isso é uma coisa que a tua, vamos dizer, fidelidade é ao partido, né? Então não existe fidelidade da família, que daí os próprios filhos denunciam os pais, né? E aquilo assim é horripilante. Então, de fato, é uma coisa horrível, assim. E na questão ali da linguagem,
eu concordo que é assim, é o extremo do pessimismo, né? Assim, olha só, se fizer desse jeito, olha que absurdos que vamos chegar. Mas eu não acho tão eu não consigo imaginar, assim, eu acho possível, sim, que se tu não tem as palavras para expressar, não é nem não ter as palavras, mas é que se os conceitos são dissociados da palavra que tu usa para expressar um determinado conceito, e daí tu começa a inverter isso, que daí a pessoa já não sabe mais como se expressar, vai chegar num ponto que tu, sem comunicação, fica um sofrimento tão grande que a pessoa vai parar de pensar. Porque, né, ou se mata. Não consegue expressar o que tu quer dizer, porque não há veículo de expressão, né? Na fala, na linguagem. O que acontece com as pessoas? Então, eu acho que é uma possibilidade, assim, se essa distorção absurda, que é o que acontece no livro, né? Uma distorção absurda da expressão por palavras, né? De conceitos, acaba a comunicação. Então, se a pessoa não consegue comunicar aquilo ali, ela vai fazer o que ela tem que fazer, que é aquela linha de expressão que o partido está determinando. Então, e no livro, ao menos, a única pessoa que eles mostram como alguém tendo esse dilema do pensamento, né, dentro do partido, né, porque tem toda a prole, os proletários, eu não sei, que nem aparecem no livro quase, né? A gente ouve falar que eles são uma coisa separada, né? Que é a massa, a grande massa de manobra ali, né? Que eles são uma coisa separada, mas não sabe o que eles pensam, o que eles acham da vida, porque ele tem pouca relação com essas pessoas. Agora, dentro do partido, eu acho que é perfeitamente viável que essas pessoas, que inclusive o controle do pensamento. E eu acho que é uma coisa possível, assim, vamos dizer, se acontecesse em 1984 no mundo, né? Mas claro, essa é uma questão filosófica, assim, para outras linhas, assim. E eu não senti, assim, também, Gabriela, né? Mesmo com aquele... Né, não dissipou o pessimismo para mim, o finalzinho ali falando da nova versão do livro. Continuou extremamente pessimista. É um livro, ele é extremamente pessimista mesmo. É mais assim, a gente se apegar a qualquer coisa ali que dê um sinal de que, nossa, né, quem sabe a gente tá num universo ali que tem um jeito, vai ter jeito de a gente conseguir ir para um outro caminho, né? Eu acho que isso sou eu, a Gabriela leitora, desesperada por um final feliz, por um final menos drástico, né? Por um final que não seja assim, né? Totalmente, nossa, realmente não vai dar, né? Foi tudo por água abaixo mesmo. Eu queria só saber se alguém mais quer complementar nesse assunto, senão eu vou puxar uma outra coisa aqui, uma outra observação. Então, André. Não, é que eu concordo com você, Gabriela. Eu também, quando eu li essa parte, dessa parte do manual lá da linguagem, me parece que é como se falasse que aquele passado ele aconteceu num determinado período de tempo, foi até pequeno, e que aquilo não tinha resultado em nada definitivo. E vou te dizer por quê. Porque aquela realidade montada naquela estrutura de 1954, daquele Estado totalitário, ela é absolutamente não execuível. A tendência dela é uma hora não funcionar, porque ela está baseada em parâmetros que... o Felipe até falou, tem alguns falsos parâmetros ali. A questão da linguagem, algumas questões, são falsas questões. O O'Brien, ele é um berkeliano, né? Ele acha que a realidade está na mente, só existe realidade na mente. Então, é baseado em algumas coisas ali que não são verdade. Então, eu acho que acreditar que aquele livro ali, que é quase um pós-fácil, né, vai dizer que aquela sociedade não foi para frente, está muito dentro do espírito do livro. Porque aquela sociedade ali, como ela está se desenhando, ela é impossível de acontecer. Por quê? Porque ela é baseada na destruição. E o processo que é baseado sempre na destruição, ele depois de destruir tudo, ele tem que destruir a si mesmo, pela sua lógica intrínseca. Porque a destruição
é um processo que vai sempre destruindo. Ao final do ciclo, onde destruir tudo que é para destruir, tudo que se relaciona à vida, vai ter que se destruir a si mesmo, que é a única coisa, é a última coisa que restou. É a consequência lógica do projeto ideológico que é baseado na destruição do real. Uma hora ele vai ter que esbarrar em si próprio e vai ter que se destruir. Então, eu fiquei com essa visão também de uma certa esperança baseada ali. Muito ainda no que você comentou, André, eu acho que é interessante que a gente tem um personagem que ele circula nesse livro o tempo todo de uma maneira bastante sutil, mas que, particularmente para mim, ele é um personagem mesmo, que é a guerra. Né? A guerra ela está ali presente durante todo esse livro e a todo momento eles estão falando sobre guerra. Né? E aí eu acho que é interessante que é algo que acaba sendo um tipo de controle. Então, enquanto nós estamos em guerra, é possível fazer esse controle, é possível justificar a escassez, é possível justificar todo o sistema, é possível justificar o partido. Então, por isso que existe essa constante, né, da guerra o tempo todo ali presente. Tem um trecho, né, que é bem presente no livro, ali naquele momento em que o livro, que, aliás, fazendo um parênteses aqui, com as minhas colegas bibliotecárias, aqui a Bárbara, a Mari. Gente, é fantástico isso, né, de a gente ter um livro que é chamado única e simplesmente de O Livro. Olha que poder, né, que algo potente que a gente tem nessa história, onde um livro não precisa ter nome. Um livro não precisa ter título. Um livro não precisa ter sequer conteúdo. Ele pode ser chamado só de O Livro, e isso basta. Né? Isso é incrível, isso é de um poder e é de... Né, assim, que nessa releitura foi algo que me chamou muito a atenção e que eu fiquei assim... sem palavras, porque realmente é um pouco do Fahrenheit ali, né, que a gente vê essa questão do poder disso, enquanto a gente está num universo onde os romances são reescritos por máquinas. Acho que ele até fala sobre isso, né? Os romances são escritos por máquinas e todo o resto é produzido por pessoas, né? Então, assim, fantástico. Então, nesse parênteses que a gente tem isso do livro, mas eu acho que toda essa questão da guerra, ela fica ali muito presente por trás nesse controle, né, que é reafirmado o tempo todo. Queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês também pensaram sobre isso. E aí, agora eu fui, voltei, me perdi e já me encontrei de novo, né, porque eu estava falando do livro. Mas, então, porque ele fala ali, quando ele está fazendo aquela passagem do livro, ele dá uma explicação sobre essa questão da guerra, né? Ele vai falar, então, ele vai explicar, olha, por que as três estão em guerra, e em guerra, né, umas com as outras, mas, na verdade, a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo, porque é conveniente. Existem fronteiras muito sutis ali, que se modificam durante todo o tempo, né? Se modificam durante a história, mas que são justificados o tempo todo pela guerra. Então, eu achei muito interessante quando a gente olha dessa perspectiva também, né? Da guerra como uma justificação política para que tudo possa acontecer. Então, ela é mantida o tempo todo. Alguém? Ó, o Felipe? Mais alguém? Vai lá, Felipe. Eu acho que a guerra é esse caso extremo, né? Mas a gente vê isso, né, na construção de grupos inimigos o tempo todo. E é exatamente isso para, né, quando você constrói né, um grupo que é o oponente, isso justifica e legitima qualquer coisa que se faça pro grupo interno, né? A guerra é só um exemplo muito drástico disso sendo levado às últimas consequências. Mais alguém? Então, eu vou aproveitar e vou levantar um outro ponto agora. Eu estou aqui com vários itens que eu queria conversar com vocês. E aí, um ponto que eu não poderia deixar de discutir, e quando eu coloquei aqui no meu resuminho, eu lembrei muito da Bárbara, porque ela é minha companheira nessas discussões aqui do Clube do Livro, que é o papel da mulher nesse livro, né? Isso foi algo que, para mim, desde o princípio, foi muito incômodo. E aí, eu tive algumas discussões, aí, eu e o Felipe trocamos algumas ideias sobre o papel da mulher nesse livro e a questão, será que
isso era uma visão que vinha do próprio George Orwell, ou será que isso é uma visão que ele quis colocar com o Winston Smith ali e é uma crítica? Então, não cheguei em nenhuma conclusão, mas queria ouvir de vocês. Eu fiquei, assim, em diversos momentos, muito incomodada com a forma como as mulheres são descritas no livro, na obra toda. A gente tem ali no começo, a gente percebe que o Winston ele vai falando mal de todas as mulheres da vida dele, né? Ele fala das mulheres do trabalho, ele detesta, num primeiro momento, ali a Júlia, porque simplesmente ela é jovem demais, ela é bonita demais, ela é atraente demais, ela tem os cabelos muito bonitos. No começo, a gente é apresentado a descrições femininas que são puramente físicas, né? Enquanto, por exemplo, no O'Brien, a gente tem descrições do rosto, do óculos, as mulheres têm um quadril largo, o macacão é mais justo na cintura. Então, a gente percebe que essas descrições, né, vão levando já para um certo lugar dessas personagens no livro. E aí, para mim, assim, o momento que foi assim, o ápice de incômodo, né, particularmente, foi a questão de que a única mulher que ele descreve positivamente, até ali mais ou menos a metade do livro, é a própria mãe. Então, ele vai ali, fala da mãe, que a mãe era uma mulher que tinha um jeito nobre, né, feições nobres, que ela era muito boa, que, enfim. Então, ele tem uma lembrança, a única lembrança positiva que ele tem é a própria mãe. A mulher, para mim, assim, é a descrição mais incômoda, é a própria esposa, né, que ele vai falar que aquela mulher é frígida, que aquela mulher é gelada, que aquela mulher e ele vai descrevendo ela de uma maneira tão fria que a gente vê ela quase sem cor. Eu tive muito essa sensação de uma mulher pálida, de cabelos muito claros, aquela mulher realmente apagada, né? E isso foi, para mim, foi se confirmando ao longo do livro, e acho que depois desse ponto, né, que é a descrição ali, né, da esposa e tudo mais, eu acho que tem um outro ponto que é muito importante, que é quando ele fala para Júlia que ela é uma rebelde da cintura para baixo. E aí eu falei, nossa, gente, como assim, né? Então, ela é uma rebelde da cintura para baixo porque ela tem liberdade sexual, porque ela faz o que ela gosta, porque ela não se importa, né? Então, ela é rebelde da cintura para baixo, da cintura para cima, ela simplesmente não tem opinião sobre nada, ela é apagada também. Então, esses apagamentos e silenciamentos nas personagens femininas me incomodaram um pouco. Aí, queria saber se vocês sentiram isso, se vocês pensam também, o que vocês enxergaram aí. Ninguém, gente? A Bárbara. Obrigada, Bárbara. Tá mudo. Não, é que eu fico esperando para ver se alguém vai falar, né? São outras mulheres, aí se manifestam, fica só eu, o André, o Felipe, o Eduardo também não está falando mais. Assim, não me incomodou, tá? Como me incomodou em alguns outros livros que eu li, porque esse não tinha uma ausência completa de mulheres, tá? Mas assim, então não me chamou assim tanta atenção, mas de fato me incomodou a forma como ele descrevia as mulheres, né? E aí assim, o fato da Júlia ocupar um papel, vamos dizer, de protagonista, né? Meio que, então, o incômodo que eu estava sentindo com as mulheres até a Júlia aparecer, até a Júlia começar a interagir com ele, eu achei que iria para algum outro lugar, né? Então, assim, essa aí vai ser melhor desenvolvida, essa vai apresentar uma relação um pouco diferente. Mas até a mãe, de fato, assim, tem um desprezo e aquela... não tem nenhuma mulher no poder, não tem nenhuma... a mesma sensação que me deu na fundação, né, de que tu está descrevendo uma nova sociedade, né, uma nova estrutura social, e as mulheres têm um papel fundamental nessas estruturas sociais no momento, né, mas não aparece isso de forma alguma. E aí, mas eu sempre associo isso com livros antigos, então eu não tenho assim uma grande... deveria, talvez, né? Olha, é que eu não gosto muito de fazer esse tipo de leitura revisionista, sabe? O cara já morreu, o livro foi escrito em 1948, essa era a visão que se tinha das mulheres. Então, me surpreende positivamente quando eu não vejo esse tipo de caracterização assim, limitada,
né? Mas eu acho que, obviamente, era a forma como ele via as mulheres, assim. É um defeito do escritor não ter previsto isso, né? Não ter tido já que ele tinha uma visão, né, de como as coisas funcionam tão abrangente, mas nesse sentido, com certeza, ele não tinha. Porque ele, de fato, as mulheres só tem uma função ali, né? Que é, de fato, sexual ou reprodutiva. E era aí bem limitada, além disso, né? Me pareceu. Olha as outras mulheres aí aparecendo agora, para falar. Quem levantou a mão aí? Eu vi o André. Teve mais alguém além do André? A Mari e o Edu também. Ai, todo mundo, gente. Posso colocar a Mari? Então, a Mari. Oi, gente. Oi. Desculpa que a minha tá desligada, que eu uso o computador e eu não tenho webcam. Eu uso meu celular como webcam aqui numa gambiarra e acabou a bateria. Enfim. Essa questão da mulher, eu escolho pensar que, apesar de, sim, ser um retrato da época, doutor, homem, eu não acho que ele teria como ver as mulheres de uma outra forma nessa sociedade tão separatista de indivíduos. Ele não tem contato com pessoas sendo pessoas, só como objetos. Essa aqui é a pessoa que faz o meu trabalho, essa aqui é a pessoa que é meu vizinho. Ele não conhece intimamente nem a si mesmo, nem as outras pessoas. Então, eu não acho que ele teria como ter essa visão. Mas nessa parte que até você que você chegou a mencionar, que ele quando está descrevendo a Júlia pela primeira vez, ele fala, mas eu odeio ela e não sei o quê. E depois ele percebe imediatamente por que ele odeia ela, porque ele não pode ter ela. Essa eu acho uma jogada muito interessante do autor, porque essa questão do trato da mulher nesse livro foi de propósito justamente por causa disso, que era a sociedade nessa época que eles queriam. Era o que eles queriam. Tanto aquele 2 minutos de ódio era a única forma permitida de expressão contra a outra pessoa. Nem sexo, nem casamento era algo realmente de uma expressão, não era uma conexão, era um dever. Foi o que eu tirei dessa parte da história. O Edu e o André também estavam com a mão levantada? Quer começar, André? Você que sabe. Fala você, Edu, por favor. Então, olha, a minha impressão é que quando a Júlia toma a iniciativa, né, de procurá-lo e de se declarar, e ela convida, né, ela para uma saída, quebrando todas as regras, né? Ela já estava quebrando todas as regras, se arriscando, né, para estabelecer um relacionamento com ele. Quer dizer, me pareceu que aquela figura, acho que aí eu não sei se é esse o desfecho que a Bárbara também imaginou para o livro, né? O final feliz que a Gabriela sempre comenta, que agora vai existir aqui, né, uma energia romântica e os dois vão fazer a independência, né, vão quebrar essa ditadura, essa opressão que está ocorrendo, né? Eles vão conseguir, porque a partir do relacionamento romântico entre eles, dava a sugestão de que alguma coisa poderia, porque os dois tinham essa convergência, né? Esse entendimento também que as coisas não estavam boas na sociedade em que eles viviam. Então, eu não sei se parte da frustração vem daí, mas me pareceu uma mulher para 1949 ou para 1984, Júlia uma representante bastante autêntica, uma protagonista nessa história, né? Ela não tem um papel pequeno aí, né? Quer dizer, ela mostrou para ele que aquilo que ele confabulava sozinho, achando meio que era conspiração, paranoia, que existia, né, num contexto maior. Ela trouxe para ele, né, um contexto maior. Então, tem um crédito aí para a personagem Júlia e para a ideia, né, que se esse é um livro que critica sociedades totalitárias, né, ou seja, que todos os humanos vão
vão viver, se forem úteis para o conjunto, que ali os dois estavam quebrando isso, né? E talvez essa seja a crítica, né? Que também feministas ou não tenham, né? Olha, numa sociedade utilitária, todo mundo é uma ferramenta simplesmente, né? E é o que estava acontecendo. Mas acho que Júlia é uma grande protagonista, né? Nessa história. Essa foi minha impressão. O André? Eu gostei da visão do Eduardo. Não tinha me ocorrido assim. E eu concordei também com a Bárbara. É complicado a gente cobrar uma visão retrospectiva de um certo pensamento, que é um pensamento que vai se materializar muito mais tarde. Mas eu pensei ali na Júlia, o romance é um pouco... Ele tem algumas coisas assim. Eu achei a Júlia... Ela serve ali no propósito do romance deles quase como uma afirmação de que o que há de autêntico, uma das coisas mais autênticas, é o relacionamento entre o homem e a mulher. É essa sexualidade, e essa sexualidade é que vai ser uma forma de rebeldia naquele mundo tão estratificado. Então, para mim, ali, o que ficou muito marcado ali na relação dos dois é mais simbólico do que propriamente ali do concreto do romance. É que naquela sociedade tão estratificada e tão hierarquizada e baseada naquela pulsão de morte absoluta, a única coisa que o ser humano vai contar para propor um desafio é esse Eros, que vai se estabelecer ali entre um homem e uma mulher. Ou seja, engraçado que ele não vai procurar salvação nos proletariados, organizando os proletariados. Ele vai expressar sua rebelião amando a uma mulher, né? tendo envolvimento da sua sexualidade com a mulher. Eu tive essa leitura. Agora, tem uma coisa assim, só de comentar rápido, que vai bater um pouco a respeito disso, que, na minha opinião, o 1984 é um grande livro, mas é um romance muito, muito mediano. Não é um grande romance. Para nós que somos leitores de romances, ele é um grande livro que ele muda a história para o futuro. Mas ele, como romance, o romance ele é consumido pelos seus conceitos. Tanto que a gente ficou 2 horas aqui conversando sobre os conceitos de 1984. Não, e muito pouco sobre relações. Porque existe uma coisa que o Kundera escreveu isso na teoria do romance. O romance vai tratar de coisas que só o romance vai conseguir descrever. Então, você pega, por exemplo, um tema parecido, Os Demônios de Dostoiévski, que é um tema parecido com esse do totalitarismo, do mal, das forças de esquerda, da corrupção. Você lê Os Demônios dos Dostoiévski, você vai saber tudo que está vendo, que nós vamos discutir de poder, etc. e tal, mas no relacionar-se entre os personagens. O 1984, ele vai falando conceitos o tempo todo. É o livro que a Gabriela viu, é depois a conversa longuíssima do O'Brien com ele, são os pensamentos dele antes. Então, é um grande livro, indiscutivelmente. Eu sou admirador do Orwell, ele é um grande escritor, mas não é um grande romance. Não é um grande romance. É um romance, talvez até mediano, bem mediano, entendeu? Porque se você pegar, por exemplo, a educação sentimental do Flaubert, tudo que você precisa saber sobre a Revolução de 1848 na França, a Comuna, está ali, mas não está explicada. Está dada no relacionamento entre os personagens, aquele entrecruzamento. Então, ali no 1974 não se realiza o romance, se realiza um grande livro e uma força de ideias espetacular. Na minha opinião, o Orwell ele é um grande, maravilhoso, espetacular ensaísta. A grande obra dele também sai. E vou falar para o Eduardo, leia a Revolução dos Bichos, que a Revolução dos Bichos eu acho melhor que 1984, porque ali não é um romance, ali é uma fábula. Então ele vai fazer uma fábula e ele a constrói maravilhosamente bem. É mais ou menos isso. Ai, olha, eu vou concordar com você, viu, André? Eu penso um pouco assim também.
a gente estava conversando, discuti um pouquinho com o Felipe sobre isso, sobre essa questão de 1984 ser, talvez, didático demais. Em alguns momentos, a gente se pega ali, poxa, ele já falou sobre isso, ele está reexplicando, né, alguns conceitos, ele está reexplicando o que está acontecendo. Então, nessa releitura, eu acho que numa primeira leitura a gente talvez não perceba isso, mas na releitura ficou bastante evidente para mim essa questão de quanto esse livro ele vai reforçando, ele vai reexplicando, ele vai sendo sempre muito didático. Então, concordo também com o André. Eu acho Revolução dos Bichos também, não vou dizer um livro melhor, não acho melhor, mas eu acho um livro, uma escrita diferente, faz sentido de uma forma diferente, gosto bastante também. E gosto muito do Revolução dos Bichos num outro ponto. Ele é extremamente acessível, ele é um livro que você consegue trabalhar com adolescentes, você consegue trabalhar com adultos. Então, assim, ele é um livro que chega muito para as pessoas, né? Então, aí eu defendo também o Revolução dos Bichos. Acho que quem talvez tenha aí uma opinião parecida foi mesmo o Felipe, que a gente conversou um pouco sobre isso, né, Felipe? Acho que a Mari levantou a mão primeiro. Ah, Mari. Ai, desculpa, Mari. Não, tudo bem, achei que ele tinha levantado primeiro. Eu só ia concordar com o André, porque realmente 1984 não é um grande romance. Acho que nem se pretende a ser um romance, ele realmente tá mais para ensaio, porque para mim tudo aqui são símbolos. O Winston é um símbolo, a Julia é um símbolo, o relacionamento deles, o Brian é tudo um simbolismo para passar as ideias do autor. E a Revolução dos Bichos, ele eu acho engraçado. Eu acho ele livro engraçado porque ele realmente é uma... Aqui eles não traduziram com o subtítulo dele, mas no original ele tinha um subtítulo de A Revolução dos Bichos, Conto de Fadas, A Fairy Tale. Isso dá um toque de humor totalmente diferente para mim e para a obra. Não tem aqui... E que com certeza, leia, é curto, é divertido, você consegue trabalhar um pouco da visão da história mundial, da Guerra Fria, através desse livro, com qualquer pessoa. Eu acho também. E o André, de novo? É só para defender rapidinho Revolução dos Bichos, porque o Revolução dos Bichos, ele como fábula, ele como alegoria política, e aquelas maravilhosas entrelaçamentos, aí sim, dos personagens, dos porcos, a galinha, aquele negócio do cavalo, ele é brilhante. Então, o Orwell, pela sua habilidade de ensaísta, ele vai ser um grande fabulista. Se ele fosse só nessa linha aí, de fabulista tipo do Swift, que ele adorava, das viagens de Gulliver, se ele fizesse um negócio dessa linha aí, eu acho que ele ia fazer umas coisas maravilhosas. Infelizmente, morreu muito cedo. Um sujeito que associa muito a ele, também, mas que associa assim, ao Camus, que também foi jornalista, morreu muito jovem, também era um homem que tinha muitas ideias, as suas ideias não transpareceram romance, mas que era melhor romancista. Eu acho que o traço maior, continuo insistindo, quem puder, leia o Dentro da Baleia, a Política e a Língua Inglesa, que foi um ensaio citado aqui, Por que Escrevo, o ensaio sobre Dickens, o ensaio sobre Gandhi, que ele faz uma crítica ao Gandhi, mas no final respeitando o Gandhi de uma maneira espetacular. Os ensaios dele pela beleza do inglês, quem consegue ler inglês, o inglês dele é um inglês espetacular, é uma aula de escritura. Você lê o inglês dele, você fica assim, rapaz, esse cara é claro, é elegante, é bonito, é inteligente, transmite ideias, é espetacular. Então, vou defender a Revolução dos Bichos e vou insistir, por quem puder, ler os ensaios do Orwell, que são ponto alto da literatura inglesa desse século. 1984 é um grande livro, mas não é um grande romance. Eu concordo, eu sou suspeita. Bom, pessoal, nós estamos já chegando aí na nossa finalização. Queria só ver se realmente o Felipe queria completar ou se fui eu que só chamei ele aqui de supetão. Não, era isso mesmo. O André abriu a porteira aí para falar, emitir essa opinião, mas eu também. Eu li esse livro eu tinha 20 e pouquinho, não sei. E eu achei fantástico, mas essa releitura não sobreviveu tão bem, mas eu acho que é bem isso que o André falou, tem muitas ideias ali e ele tenta, eu acho que a grande questão é que ele tenta algo entre algo mais ensaístico e conceitual e um romance propriamente dito. E aí esse balanço não deu muito certo. Então, eu acho que a insatisfação sim vem daí. Era só isso.
Legal, gente. Queria agradecê-las pela presença nesse nosso encontro virtual, muito especial aqui no teatro, e dizer que o Clube do Livro, ele é um projeto que acontece já há 5 anos na Fundação, e o nosso próximo encontro vai acontecer no dia 25 de setembro. Nós vamos discutir o livro A Peste, do Camus. O André chamou aí, então o nosso livro do mês que vem é A Peste, do Camus, no dia 25 de setembro. Quem tiver interesse está mais do que convidado.